Bom, hoje a gente vai falar inicialmente de... Inicialmente não, a gente vai começar a falar sobre JavaScript. JavaScript que vai ser a nossa primeira linguagem de programação para a internet. Como assim, Daniel? Mas e HTML e CSS? Como eu disse para vocês na aula presencial, HTML e CSS não são linguagens de programação. São linguagens de marcação e folha de estilos. Tá? Então, linguagem de programação para valer, com if, com else, com variável, essas coisas, com comandos de programação que a gente está acostumado em outras linguagens, JavaScript vai ser a primeira. Tá? Bom, foi na Lura mesmo, né? Ah, Felipe, eu lembrei de você. Vamos ver se vai dar pra ver na câmera aí. Olha que bonitinho que chegou pra mim ontem. O melhor líbero que existe. Nosso amiguinho Nishinoya. E não só ele. O nosso Ace. Coisinha mais fofinha do mundo, olha. Muito feliz, nem abri ainda. Quer dizer, abri, mas não brinquei ainda. Vou brincar. Eu também... Isso, nossa, está na gravação. Eu também comprei o Kageyama e o Hinata, só que eles estão no Japão presos. Só depois que acabar a pandemia que o Japão vai começar a enviar de novo. Mas tá pago, espero que não dê calote. Muito feliz com meus filhotinhos. Gracinha. Enfim, desculpa o coisa, porque eu e o Felipe a gente gosta dessas coisas. Essas coisas incríveis. Aí eu lembrei dele quando eu vi a caixinha aqui. Bom, e o que o JavaScript faz? Como se nada tivesse acontecido, né? E o que o JavaScript faz? O JavaScript, basicamente, ele altera o HTML do site. Tá? Então você tem um site com seu HTML carregado, lá, seus parágrafos, texto, imagens, tabelas, o que for, várias divs, o seu visual, menu. E aí você pode alterar esse HTML na máquina do usuário diretamente. Então isso não altera o site lá no servidor, tá? Não altera o código do servidor, altera só na sua máquina. Então, o JavaScript ele vai rodar só na máquina do cliente, só lá do cliente que a gente fala. Então, imagina que você tem lá uma... Exatamente tipo isso, cara, que o site que ele mostrou aqui, ó, pra gente. Você tem aqui um item, sabe? Ó, eu vou colocar um item aqui. Vou colocar Ituiutaba. A hora que eu clicar em adicionar, repare que a página não vai atualizar. Ele vai, ó, colocar aqui embaixo. Ele gerou esse HTML para mim aqui, tá? E colocou no lugar correto. Se eu colocar outra cidade, ó, Capinópolis, clicar em adicionar, adicionou aqui, ó, Santa Vitória. Adicionar. Então ele não está atualizando a página, ele está pegando o código dessa divisinha, desse botãozinho aqui, ele pega o HTML dele, prepara e coloca em uma div específica, né? Se for uma div no caso aqui, enfim, que seja. E ele consegue manipular isso, ele consegue colocar HTML em lugares e tirar HTML de lugares. Sabe? Ele pode alterar HTML, tirar, colocar, fazer o que ele quiser na página. Ó, eu vou remover o último. Ah, quem é o último e tal. Sabe, então, essa manipulação de HTML direto na máquina do cliente é feita pelo JavaScript. Aqui ele está usando o React, mas o React é o framework que utiliza o JavaScript para fazer essas alterações, tá? Bom, e qual que é a vantagem disso, cara? A vantagem disso é que você não precisa atualizar o site inteiro, a página inteira, tá? Você pode ter uma experiência personalizada para cada usuário, permite uma interação muito maior, você pode fazer um aplicativo rodando aqui muito parecido com um aplicativo de celular, um aplicativo em desktop mesmo, tá? Sem precisar ter delay, tem um delayzinho, mas dependendo, mas é pequeno, só se ele for lá no back-end e voltar. Mas a experiência ela é muito próxima do desktop para valer, tá? Então você abrir um programa aqui, o Word, começar a digitar e abrir um site feito em JavaScript, que vai mudar o HTML em tempo real, a experiência é muito parecida. Então parece que você está rodando um programa localmente, tá? No seu computador instaladinho. Mas na verdade você está rodando um sistema local ali na sua máquina também, no seu navegador rodando. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem JavaScript. Vou botar a linguagem aqui, fica melhor.
a linguagem de JavaScript e o que nós... quais são os comandos básicos? Aquilo que a gente já conhece, if, else, que todos vocês conhecem já, mas como que é a sintaxe em JavaScript desses comandos, tá bom? Eu tinha que falar uma coisa pra vocês, mas... Vou falar do trabalho final, tá? Mas daqui a pouco. Fiquem ligados. Vou falar do trabalho final daqui a pouco. Por mais que eu esteja falando de JavaScript, gente, o trabalho final não vai ser de JavaScript, tá? Daqui a pouco eu explico. Deixa eu focar na aula primeiro. Bom, vou criar um outro... Aqui tem um arquivo HTML normal, tá? Nada de novo. Ele tem um H1 aqui com o título e tem uma caixinha, uma div, ó, que eu chamei de box, onde eu vou colocar o meu conteúdo. Bom, eu vou criar um novo arquivo agora e vou chamar esse arquivo de scripts.js. Vou salvar na mesma pasta. Então eu vou ter aqui dois arquivos, ó, o index.html e o scripts.js. Igualzinho que você fazia quando você tinha o CSS, tá? Você pode até colocar um CSS aqui também, uma boa. Mas nesse caso eu vou usar só o JavaScript externo. Bom, vou colocar um comentário aqui, importar o arquivo de scripts. Bom, para você importar o arquivo de scripts, você vai usar a tag script. E aí você coloca aqui no src o endereço do arquivo. Bom, como ele está na mesma pasta, basta colocar scripts.js aqui. E ele vai importar esse arquivo para cá. Vamos testar, ver se funcionou? Só para a gente... Funcionando. Tá lá, funcionando. Esse aqui é o meu primeiro comando que a gente vai ver, o alert. O alert, basicamente, dá um alert na tela, uma mensagem na tela, que a gente está acostumado já, essas mensagens padrão dos navegadores, dos sistemas operacionais, tá? É um pum, aquela travadinha básica. E você pode escrever o que você quiser aqui dentro. Eu gosto sempre de mandar um alert no meu JavaScript, só para me ver se está tudo funcionando, tá? Para ver se eu importei direito, se eu não errei o nome, se eu acertei o caminho, esse tipo de coisa. Principalmente vocês que estão começando, é sempre interessante fazer isso, tá? Outra coisa, é recomendável que você sempre coloque a importação como a última coisa do body. Tá? Coloca o seu site aqui dentro do body normal, vai construindo ele, tamanho que for, e aí na última linha do body, tá? Antes de fechar, aí sim você importa o seu arquivo de scripts ou os seus arquivos. Você pode importar mais de um. Por quê? O JavaScript ele vai trabalhar em cima do HTML que você já tem. Então você precisa ter HTML para ele manipular. E se você coloca aqui no final, é garantido que ele vai ser carregado só depois que o site inteiro foi carregado. Tá? Faz sentido. Mesma coisa aí, a gente está falando de programa de reforma. Como é que você vai falar para o cara construir o telhado primeiro? A primeira coisa que você faz é falar, acabou de comprar o terreno, chegou o pessoal para trabalhar lá, para montar uma casa, aí você fala para ele, ó, aqui estão as telhas, faz o telhado para mim. Pô, mas cadê a parede, cadê o teto, cadê a laje? Não tem, sabe? Então é como se fosse isso. O JavaScript, ele vai se apoiar no HTML, só que precisa do HTML. Então o cara tem que fazer o quê? Tem que construir primeiro a parede, depois a laje, o teto e tal, armar tudo, para aí sim vir o cara da telha e colocar o telhado, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu preciso importar ele só depois de já ter criado o HTML, certo? Você pode importar em outros lugares, pode importar no head, mas talvez tenha um probleminha de incompatibilidade quando você precisar acessar alguma coisa que não foi carregada ainda, tá bom? Então eu sempre recomendo importar aqui. Ok. Eu vou fazer uma coisinha aqui que eu vou explicar só a aula que vem, tá bom? Então confia em mim. O JavaScript ele não tem um print, tá? Não dá pra você te dar um print aqui para testar. Por quê? Porque quando você trabalha com Python, com C, com outras linguagens, normalmente você tem uma telinha lá, aquela telinha preta clássica, onde ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que ele tem aquela tela à disposição para ele escrever uma mensagem. Aqui não tem essa telinha à disposição. Por quê? Porque o JavaScript ele não é algo sozinho, ele não funciona sozinho. Ele precisa de um site para se apoiar, um site para funcionar. Tá? O negócio dele é manipular site. Aí, é difícil para ele saber onde ele vai imprimir as coisas. Por quê? Porque cada site é diferente. Eu posso ter um site com uma div específica, com um parágrafo, com uma tabela, enfim, com um monte de coisa, com footer, com header. E aí, eu preciso saber onde eu vou imprimir. E aí, se eu falo para ele, ó, cara, imprime dentro de uma div, mas e se o site não tiver div?
Complica. Então, ele não tem um print, não dá para você dar um print teste aqui, não é assim que funciona, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou construir o meu print. Eu vou criar aqui duas funções, uma eu vou chamar de limpa, onde eu basicamente vou pegar aqui, esse aqui não precisa entender hoje não, tá? Semana que vem vocês vão entender isso. Carry selector, opa. Box ponto inner HTML recebe, beleza. Eu vou criar aqui o imprime texto e aqui eu vou receber maior igual a vamos só testar. Imprime Tuiutaba. Imprime Capinópolis. Beleza, deu certo. Então eu vou usar essas duas funções que eu criei, tá? O imprime e o limpa. Não precisa entender o que eu estou fazendo aqui hoje, mas basicamente, só por rapidinho, eu estou selecionando o box, que é esse cara aqui, e estou manipulando o HTML interno dele. Estou colocando o texto se o cara digitar mais um BR, ou estou manipulando ele para tirar todo o texto e colocar vazio. Então essas funções aqui eu vou usar só para a gente brincar aqui hoje, para a gente testar, tá bom? Mas elas não existem no JavaScript. É a mesma coisa que eu tivesse um print, só que em vez de usar o print que eu não tenho, para a gente testar, eu vou usar o imprime. Tá? Beleza, entenderam. Bom, vamos começar falando das variáveis. Como é que eu declaro variável? Eu tenho algumas formas de declarar variável no JavaScript. Antigamente, nós tínhamos esse formato aqui, ó, var, nome, recebe, sei lá, Adriano. Isso aqui era uma das formas de declarar. Você colocava a palavra var, colocava o nome da sua variável, recebe e o valor dela. Tá bom? Só que de algumas versões para cá, mais recentemente, isso aqui foi alterado. Tá? Existe ainda o var, funciona, mas as boas práticas levaram a gente a adotar um novo formato de declaração de variável. A gente deve usar hoje, pelo menos é recomendado, ao invés de var, usar o let. Tá? Na prática, o var e o let são muito parecidos. Eles têm um pouquinho de diferença no escopo em algumas situações, mas eu não vou falar disso agora, é um pouco avançado. E vamos focar no básico primeiro, depois a gente avança e entende melhor qual é a diferença entre o let, o const e o var. Mas o let é basicamente um comandinho para você declarar a variável. Então você tem aqui, ó, imprime nome. Bora testar? Adriano. Show. Perfeito. Aí, vamos supor que é uma chamada, é uma lista de chamada de escola. Agora eu vou falar aqui o nome, vale, Bruna. Mais uma palavrinha. E aí eu vou usar o imprime. Nossa, não sorteio uma letra. Imprime. E vou mandar imprimir o nome de novo. Agora ele vai imprimir, ó, Adriano, Bruna. Deixa eu dar um zoom aqui. Ok? E é isso. Eu posso ficar eu declarei a variável nome com o valor de Adriano. Já atribuí, né, logo na declaração. Imprimi. Depois troquei o valor para Bruna. Eu posso trocar agora para Carlos, para Daniel e ir embora com a chamada. Beleza? Ok. E existe também uma outra forma de declarar, que é o const. O const eu vou colocar aqui ano. Recebe 2020. Tá? Eu vou imprimir. Vou testar aqui. Beleza, 2020. Tranquilo. Agora eu vou mudar aqui para 2021. Imprime. Ano. Bora testar. Ué, não tá dando. Por que não tá dando? Será que não chegaremos em 2021? Vamos ver o que aconteceu.
Isso é ensaiado, tá, gente? Eu sei o que aconteceu. Olha só. Vou até mostrar isso aqui. É sempre interessante, quando você estiver programando, você ficar com o console aberto para ver possíveis erros que você pode vir a cometer aqui, tá bom? Botão direito aqui, ou no Chrome no Firefox, que é os que eu recomendo. Inspecionar elemento. E você vai em console. Tá, ó. Pega uma parte vazia do seu site, botão direito, inspecionar elemento. Aí você vai na abinha console. E aqui ele vai mostrar os erros para você. Ele está falando para mim, ó. Atribuição inválida para constante ano. Na linha 13. Então, ó, ele falou que essa linha está errada. Porque eu atribuí algo para constante ano. Por quê? Porque esse ano aqui, ele é um const, ele não é uma variável comum. Ou seja, ele não pode ter o valor alterado. Certo? Quando você declara uma variável com let, esse valor ele pode ser alterado da variável. Então a variável nome aqui pode ser Adriano, Bruno, Carlos, o que for, tá? Vai embora. Então você pode trocar o valor dessa variável. Uma variável declarada com const não troca valor, tá? Ele fica como se fosse uma constante. É um pouco diferente de constante mesmo que tem em linguagem de programação, mas basta você entender isso. Let você usa para variáveis que podem trocar valor e const variáveis que nunca vão trocar valor, tá? Então, ó, isso aqui não vai funcionar, porque eu falei que ele vai 2020 e ele não pode mudar nunca de valor. Ó, tirei o erro aqui, não vai dar mais erro. E talvez você deve estar se perguntando, pô, mas para que eu vou declarar uma variável com const? Basta declarar com let, muito melhor, porque daí se eu precisar trocar eu troco, se não precisar eu deixo, tranquilo, não tem problema, né? Para que eu vou forçar o negócio a não alterar? E se eu precisar alterar de novo, tem que ir lá em cima e mudar? Bom, primeiro você tem que planejar o que você vai fazer da sua vida, né, no seu código. Quando você cria uma variável, você tem que pensar se essa variável vai ter um valor alterado em um momento ou não. Ah, mas se o valor vai ser alterado, se não vai ser alterado, não é mais fácil ir lá e colocar o valor lá embaixo de uma vez? Tipo, vamos supor que você vai ter lá uma taxa. A taxa é 5% sobre um produto. Não é mais fácil ir lá embaixo colocar o 5 direto na conta, em vez de criar uma variável lá em cima chamada taxa 5? Pode até ser. A vantagem de você declarar numa variável se você usar isso várias vezes no seu código, se você mudar lá em cima, automaticamente todo mundo muda. Tá? E se você usar isso 10 vezes no seu código, você vai colocar lá 5, 5, 5, 5, beleza. Aí amanhã muda para 7 a taxa. Aí você tem que ir lá e alterar 7, 7, 7. Então você deixar uma variável constante é melhor. Tá? E outra coisa, fica mais organizado. Você olha lá em cima e sabe o valor da taxa, o valor do imposto, essas coisas, se você quiser fazer um sistema assim. Tá bom? Outra coisa, às vezes essa variável ela vai vir de algum outro lugar. Tá? Imagina que você vai criar uma variável, por exemplo, const código, e aí ela vai vir de uma função que vai fazer o seguinte, ó, pega código banco de dados. E ele vai pegar o código de um produto do banco de dados, que seja lá. E aí, ele vai pegar esse código, vai ser lá 315, por exemplo, e ele vai usar esse valor, 315. É um valor que eu não sei qual que é, tá? Mas ele não vai alterar. O cara tá visualizando um produto, esse produto não vai mudar enquanto ele estiver naquela página. Certo? Imagina que você vai fazer uma compra online, vou viajar aqui, tá? Uma compra online de um produto, tipo um celular de R$1.000, e o código dele é 315. E aí, por algum motivo, esse código troca lá no meio na hora de pagar. Aí ele coloca o código de um lápis, que custa, sei lá, R$1. Então o cara, ele está comprando um celular de R$1.000, mas na hora de faturar o pedido, ele vai faturar um código de um lápis de R$1. O cara vai pagar R$1 no celular. Isso pode ser um erro de programador, pode ser uma invasão que o cara consegue manipular uma informação, sabe? Uma coisa assim. Tô viajando aqui, só dando um exemplo, tá? Então, nesse caso, se eu usar uma const, eu tenho certeza que não vai alterar o valor. Mesmo se o cara mudar lá, o código vai travar e falar, opa, o valor mudou aqui, não pode mudar. O valor que está entregando é o banco de dados, você não pode alterar no meio. Tá? Então tem alguns motivos para você usar o const. E também uma questão básica lá, que é a questão de escopo, mas eu não vou falar isso com vocês por enquanto. Tá bom? Nossa, muita coisa para falar só de declaração de variável. Mas é simples. Tá? Eu vou até comentar aqui em cima. Let permite que uma
variável altere seu valor, const não permite que uma variável altere seu valor. Basicamente isso. Alguém fez uma pergunta? Thaís, o uso do ponto e vírgula é opcional no JavaScript. Por que eu uso? Eu gosto de ponto e vírgula. Tô brincando. Porque muita linguagem usa, a maioria, pelo menos que eu programo, usa, e aí se eu ficar escolhendo qual que vai usar, minha cabeça buga. Porque tem dia que eu de manhã tô programando uma linguagem, de tarde outra e à noite outra. Aulas diferentes e coisas pessoais também. Então, se eu não tiver um padrão na minha cabeça, buga. Mas nem é isso também. O caso do JavaScript, o fato de você colocar ponto e vírgula permite que você faça mais de um comando na mesma linha, né? Então, às vezes, eu vou fazer mais de um comando. Isso que eu não vou fazer nunca na minha vida, tá? Jamais vou dar um imprime na frente. Mas, às vezes, é um ifzinho, uma coisinha assim que vai executar 2 comandos, eu coloco na mesma linha e já fica mais organizado, pelo menos para mim, tá? Mas é opcional, sim. Bom, tipos de variáveis. Temos o int, o float, string, booleano, função, objeto, array. Tem outros formatos, outros tipos também. Function tá errado. Function. Bom, o legal do JavaScript é que ele é uma linguagem fracamente tipada. Como vocês tiveram aula de Python, fica mais fácil vocês entenderem, que alguns sobre tiveram aula de C. Então é para eles um pouco mais difícil não é difícil de associar, é que não é o comum. Ele recebe o valor ele tem seu valor definido de acordo com o valor que ele recebe. Então, ó, se eu pegar a variável x aqui, let x recebe João, ele vale uma string. Se eu pegar o mesmo x e fazer virar 14, agora ele vira um int. Se eu fazer ele virar 3,14, ele vira um float. Se eu fazer ele valer true, ele vira um booleano. Se eu fazer ele valer uma função, nossa senhora, errei tudo. Tá? Não é bem assim declarar a função, mas enfim. Tá? Então, você vai ter o tipo dele definido de acordo com a atribuição. Como vocês já viram Python, isso para vocês é convencional, é o normal, tá? E ele pode mudar, igual eu falei, tá? Aqui ele vale string, mas agora ele está valendo inteiro, agora está valendo float, agora está valendo booleano e assim por diante. Tá? Uma mesma variável pode ter vários valores, não ao mesmo tempo, obviamente, de acordo com a sua atribuição. Outra coisa que você vai usar aqui, vou criar um let sobrenome, colocar um Silva. É a nossa querida concatenação. Olha só. Let nome completo. Recebe nome mais sobrenome. Vamos dar um imprime aqui. Opa. Esse mais aqui, no caso, ele vai servir como concatenação, ou seja, junção. Mais concatenação. Ele junta duas strings, duas ou mais strings. Nossa, eu falei mais e coloquei igual. Ele junta duas ou mais strings, tá? Você tem uma string aqui, sim, duas de cada vez, né? Uma aqui, coloco mais, vira um texto só, certo? Ele funciona se você tiver variável e variável, se você tiver texto puro.
texto puro, e variável, texto puro e texto puro. Se você tiver variável e texto puro, tá? Qualquer um deles ele funciona. Desde que em um dos dois lados tenha uma string, ele vai funcionar, tá? Ele pega um pedaço e cola no outro. Ah, Daniel, mas ficou junto aqui, ficou Bruna Silva tudo grudado, ficou feio. Beleza. É só você fazer o seguinte, ó, é juntar com mais um pedacinho aqui, ó, vazio. Então você está juntando a palavra nome, a palavra armazenada na variável nome, com um espaço em branco, com a palavra armazenada na variável sobrenome. Agora, ó, Bruna Silva. Então você pode usar quantos mais você quiser para você atribuir. Concatenar, desculpa, tá? Não é atribuir. Outra coisa, operadores matemáticos. Nossa, hoje meus dedos estão nervosos. Temos aqui o mais, o menos, o vezes, o dividir e o módulo. Tá? Gente, continha. Não vou nem testar o exemplo, não. É continha, tá? Tipo assim, ó, 2 mais 4. Quanto vai dar? Resulte. Vai dar 6. 2 vezes 4. 8. 2 dividido por 4. Meio. 2 menos 4. Menos 2. Continha matemática normal. Não tem segredo, tá? Você pode usar tanto o valor convencional, tipo eu coloquei aqui, 2 números. Pode colocar variável. Pode colocar variável número, número variável. Qualquer um desses formatos funciona, tá? Continha matemática, não tem segredo nenhum. Detalhe, tá? O mais aqui, ele serve como conta. Eu vou até colocar isso aqui para vocês verem. Falei que não ia não, mas... Ó, vou mandar imprimir o result aqui. 6, tá vendo? 2 mais 6. Agora, por quê? Porque aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um número, certo? Esse número pode ser até uma variável. Por exemplo, let n recebe 2. Eu posso botar o n aqui, ó, numa boa, não vai mudar nada, tá? Tanto faz aqui ser um número digitado ou ser uma variável com número. Funciona ambos. Mas, se em um dos dois lados tiver uma string, 4. Olha o que acontece. Ele não vai conseguir somar um número com texto. Aí aquele mais vai virar o quê? Concatenação. Olha só. O mais que antes era soma, agora vira concatenação. Porque um dos dois lados tem uma palavra. Tá? Uma string. E se eu botar 4 aqui entre aspas? Opa! Agora complica, né? Por quê? Porque esse 4, ele pode ser o texto 4, aí ia ficar a resposta 24, porque eu vou juntar o 2 com o texto 4, ou ele pode entender que isso aqui é um número e tentar fazer a conta. Vamos ver o que vai sair? 24, tá? Por quê? Porque ele entende que isso aqui é um string, é um texto. Então você está juntando um texto com um número. Então o mais só vai ter a função de soma quando houverem números dos dois lados, seja variável ou declaração explícita assim, tipo colocar um número de uma vez, tá? 2, 4, 5. Ok? Operadores matemáticos não tem muito segredo não. Matemática básica. Beleza. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar um imprime. Ah, detalhe, tanto faz, tá? Aspas simples ou dupla. Para esses textos assim. Tem uma diferença lá, mas o que a gente está usando aqui, nesse sentido, não vai fazer diferença não. A não ser que você queira colocar um /n, coisas assim. Aí você tem que usar dentro do aspas dupla. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza.
só para a gente poder separar aqui. Bom, próximo tópico. Estruturas condicionais. A primeira delas vai ser o 1, 2, 3. If. O velho e bom if que você já conhece. Deixa eu dar um imprime vazio aqui antes. Só para ficar bonitinho. Bom, beleza. Gente, o if tem segredo algum, tá? Let idade igual a de 15. Ó, se idade maior ou igual a 18, eu vou dar um print, linguagem errada, imprime maior de idade. Caso contrário, imprime menor de idade. Bora testar? Menor de idade. Por quê? Porque a variável vale 15. 15 é maior ou igual a 18? Não. Então não entra aqui. Ao caso contrário, é menor de idade. Então ele não entra aqui, entra aqui. Tá? Se eu botar 22, maior de idade. Por quê? Idade é maior ou igual a 18? 22 é maior ou igual a 18? Sim, porque 22 é maior que 18. Então ele entra aqui. Então ele ignora o else e vai embora. Tá? Vocês já viram isso no Python, né? Só que o Python tem uma sintaxe diferente, mas o Java é exatamente a mesma sintaxe. O Java é igualzinho isso aqui, o if, tá? Não muda nada. Já o Python, ele tem uma pequena diferença, que ele tem o elif, né? Que no Java é o else if. Aqui também a gente pode usar o else if. Bora fazer um outro exemplo, que é o seguinte, exemplo de votação, o clássico. Ó, se idade for menor que 16, print voto não permitido. Else if, que é a mesma coisa do elif, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma condição dentro do else. Isso aqui é como se eu tivesse vários ifs alinhados, tá? Um dentro do outro. Se idade for maior ou igual. Não. Se a idade for menor que 18 ou a idade for maior que 65, se não me engano, eu botei imprime. Voto facultativo. Aqui eu botei print, mas é imprime. Caso contrário, voto obrigatório. Então, ó, bora testar a pessoa com 22 aqui. Voto obrigatório. Bora tentar a pessoa com 15. Voto não permitido. Bora tentar uma pessoa com 17. Voto facultativo. Bora tentar uma pessoa aqui com 99 anos. Voto facultativo. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Bom, eu estou fazendo dois ifs, duas condições e um else. Tá? Ó, se a idade for menor que 16, ele vai entrar aqui. O voto não é permitido. Ninguém pode votar no Brasil com menos de 16 anos. Né? Agora, além disso, se isso aqui não for verdade, eu vou ver uma outra condição. Não vou direto com o else. Eu tenho uma outra opção antes do else. Que é, se a minha idade for menor que 18 ou a minha idade for maior que 65, o voto é facultativo. Ou seja, o cara vota se quiser. Aí você vai me falar, pô, Daniel, mas peraí. Se o cara tiver 16 ou 17, beleza, vai entrar aqui, vai estar certinho, o voto é facultativo. Mas se o cara tiver 12 anos? O cara com 12 anos não pode votar. Concorda comigo?
Aí, mas 12 é menor que 18. Então, se eu colocar 12 aqui, ó, ele vai entrar aqui. Por quê? Porque a idade é menor que 18. Ele vai entrar aqui. Por que ele não entrou? Vamos ver se não entrou. Ó, não entrou, ué. Por quê? Porque antes de chegar aqui, gente, ele passa por esse, tá? E o 12 é menor que o 16. Então ele vai entrar nesse if aqui e vai embora. Entrou aqui, ó, deu o print, seguiu a vida dele. Bora pra frente, tá? Ele vai entrar só em uma dessas condições, certo? Então, por isso que é importante você saber a ordem que você vai colocar. Se eu pego essa linha aqui, esse if aqui, ó, e coloco aqui, teoricamente, era para dar certo, tá? Teoricamente. Por quê? Porque a condição tá certa também, ó. Eu esqueci de botar isso aqui. Ó, menor que 18, maior que 65, voto facultativo. Facultativo. Menor que 16, voto não permitido. Só que agora, pulga. Ó, porque ele entrou primeiro aqui. Aí falou que é facultativo, mas 12 anos não é. Então por isso que é importante, tá? Você saber a ordem que você vai colocar as suas condições. Certo? Então você pode colocar um if sozinho, um if com um else, um if com else if e outro else, um if com else if só. Você pode fazer a combinação que você quiser, tá? Sendo que você pode ter no máximo um else no final, tá? Sendo que é opcional também. Beleza? O if não tem muita diferença dos que você já conhece, não. Sim, importei. Depois você olha a aula lá gravada que eu vou colocar. Bom, outra estrutura condicional que a gente conhece é o nosso amigo switch, que é uma condição múltipla. Então você tem aqui, por exemplo, a variável dia, que vai receber 6, que hoje é dia 6. Não, hoje não é dia 6. Mas como assim, André? Dia 6 tá louco? Calma, você vai entender o que eu tô falando. Switch dia